Boa noite a todos. Eu primeiro queria agradecer a Renata, especialmente a Clínica Horizontes pelo convite. É sempre um prazer participar dos eventos que a Horizontes promove e é um lugar que me acolheu e que eu tenho um carinho muito grande. Então vamos falar sobre a gemelaridade hoje e eu coloquei esses dois bebês e até sonhei com eles essa semana. Estava achando que era algo premonitório, assim, mas não. Depois que eu vi que eram eles, fiquei mais tranquila. Pode passar. Bom, sobre a gemelaridade. Nas últimas décadas, o número de gestações gemelares e, consequentemente, o nascimento de gêmeos cresceu muito devido, entre outros fatores, à questão da tecnologia da reprodução assistida. Então, a ciência contemporânea tem estudado e se debruçado em cima da gemelaridade, assim como nos estudos no campo da genética. Então, esses estudos estão avançando e se multiplicando, né, gerando um interesse maior. A gestação, então, é uma fase rica, né, de novas vivências, significados, sonhos, transformações. Quem é mãe sabe o quanto essa fase é importante e delicada, né? Porque também gera dúvidas, medos, ansiedades. Gerar uma vida nos causa tudo isso. Na gestação gemelar, então, essas vivências se intensificam, são mais intensas, né? Já que a mesma sempre é considerada uma gravidez de risco. Pode passar. Bom, a chegada de gêmeos, então, evoca emoções contraditórias, né? Diante da alegria de uma gestação e gemelar, ainda também existe uma apreensão, muitas vezes que se mesclam com o sentido de dever cumprido, de que dois são suficientes, de que vou ter uma gestação, já vem dois, né? Então vamos fechar a fábrica. Mas junto com isso, o sentimento de impotência dos pais em criar dois filhos gemelares. Então a minha história, eu coloquei essa foto, foi justamente para exemplificar isso, de dois pais jovens, que quando conta, a minha avó sempre conta isso, que quando descobriram que a minha mãe estava grávida, foi um susto, né? Afinal eram jovens, ainda estudantes, mas que o susto foi muito maior quando descobriram que eram gêmeos. Junto com os gêmeos nasce também essa competição pelo olhar do pai e da mãe, né? Essa busca do bebê, que quando é sozinho tem isso só para si, mas quando é gêmeos tem que dividir esse olhar com seu irmão. Então, só para exemplificar com um exemplo da minha história, eu sou o bebê que está dormindo, e a minha irmã, que sempre, aquela coisa de irmãos e de gêmeos, né? O pai e a mãe gostam mais de ti, enfim. A minha irmã ficava sempre com isso, dos pais gostarem mais de mim. E nessa foto, depois de 40 anos de vida, ela se reencontrou com essa foto e conseguiu ressignificar isso, né? Percebendo que não, que esse olhar também era para ela, né? Aquele olhar que ela percebia para mim, ela também tinha. Né? Mas é uma coisa que o gêmeo sempre vai estar buscando e sempre vai estar comparando entre eles. Pode passar. A psicanálise, então, também tem interesse, desperta interesse pesquisar sobre gêmeos, justamente porque a condição da gemelaridade para a psicanálise coloca em xeque todas as concepções acerca dos processos de constituição da subjetividade, que é o foco principal. Especialmente os modos em que adquirimos aquilo que é considerado para nós o maior valor, né? A nossa singularidade, quem nós somos seres únicos, diferente de qualquer outro, irreplicáveis, né? No caso de gêmeos, isso põe em xeque e é questionado. Pode passar. Então, estar diante de gêmeos desperta questões relacionadas com a identidade, com a identificação, a igualdade, a diferença, acompanhada por sentimentos variados, né? Então, é um certo desassossego que acompanha a percepção de uma imagem duplicada. E isso a gente vê, assim,
nessa curiosidade que as pessoas têm quando estão diante de gêmeos, se são iguais, como é que é o comportamento, como é que não é, se buscam diferenças físicas, né? Muitas pessoas acham que são iguais e os teóricos dizem que ninguém é igual, mesmo gêmeos univitelinos, como é o meu caso, e também sou filha de uma mãe que é gêmea univitelina, as pessoas não são iguais, né? Podem ser semelhantes, mas iguais nunca serão. Pode passar. Então, a imagem dupla que retorna do real é a externalização inquestionável da possibilidade de um duplo em si mesmo, ou idêntico a si mesmo. Uma imagem de si que o homem constrói e reconstrói ao longo da vida, o que representa o seu mundo interno. É estar diante, é se questionar o quem sou eu, e estar diante de uma pessoa que é muito semelhante a mim. Então, é olhar para si diante de uma outra pessoa. Tudo que é aquilo que eu considero bom, aquilo que eu considero ruim, mas em mim, e tá ali, né? No real, diante de mim. Essa foto, somos eu e a Rita, fazendo aniversário de 2 anos na época. Então, na psicanálise, de novo, as questões da gemelaridade são despertadas também nos gêmeos, né? Então, a vida inteira de um gêmeo perpassa isso, né? Eles próprios que vivem a situação diferenciada que é nascer de um parto duplo. Então, constroem a sua maneira de lidar com os desafios inerentes a essa experiência singular de nascer junto com outra pessoa. Então, as questões referentes à identidade, à alteridade, à diferença e à igualdade permeiam a vida inteira de um gêmeo, né? O que é diferente, com quem que eu me identifico, quem sou eu, o que é diferente e o que é igual. Pode passar. Então, eu trago o duplo do Freud, que diz que o tema da gemelaridade ocupa um lugar importante na fantasia inconsciente, tanto dos gêmeos como de todo mundo, né? Dessa busca de um ser dual, um ser bom e mal, bonito e feio. Os gêmeos proporcionam uma expressão eloquente da natureza fundamentalmente escópica do ser, do duplo, da reflexividade essencial do sujeito, de se ver no outro, né? Então, é o tempo inteiro se vendo numa outra pessoa. Não é num espelho, mas sim é refletido num outro ser. Esse duplo gêmeo maravilhoso, ou aminoso, que significa abominável, então esse bom e mal personifica o paradigma de fenômenos ligados à aquisição progressiva do sentimento de identidade, suas relações com o narcisismo, com aquilo que eu tenho de melhor em mim, com a pulsão de morte, com aquilo que eu tenho de mais destrutivo dentro de mim, que costumam manifestar-se diante da fantasia da existência de um gêmeo imaginário. Então, quando existe um gêmeo imaginário, existe esse pensamento dessa coisa dual, do melhor e do pior. Então, aqui a gente pode até usar o exemplo daquela novela Ruth e Raquel, né? A gêmea boa, a gêmea má. Então, isso para o Freud é inquietante, ao mesmo tempo que é familiar, ao mesmo tempo que é estranho. Causa desacomoda a gente pensar o que essas duas pessoas representam, estar diante de duas pessoas muito semelhantes. Pode passar. Esse duplo, então, age como um corpo estranho no ego, apaga os limites da identidade própria e da alteridade, e é, por consequência, fonte de angústias confusionais. Então, para o gêmeo, sempre existe essa confusão, esse conflito de quem sou eu na minha alteridade, né? Porque eu tenho sempre alguém, um corpo estranho, ocupando um lugar no meu psiquismo. O irmão pode ser visto como um usurpador todo-poderoso que se apropria magicamente de seus atributos. Então, existe esse conceito de que existe um gêmeo dominante e um dominado. Isso se alterna ao longo da vida, mas desde a vida intrauterina. Produz-se, assim, uma atuação defensiva da distância social ou geográfica. Então, ir aos confins do mundo, porque o lugar já está ocupado pelo outro, ou porque o outro representa aquilo que não quer ver em si mesmo, né? Então, um gêmeo é obrigado a ver no outro aquilo que não quer ver de si mesmo. E às vezes precisa
ocupar um outro lugar, se afastar. Conheço casos de gêmeos que precisaram se afastar, quebrar a relação para poder buscar isso, né? Porque sempre o lugar vai estar ocupado por um. Talvez alternando isso ao longo da vida, mas nunca no mesmo lugar, num lugar de igualdade, mesmo sendo iguais, num lugar de igualdade. Pode passar. Então, já para o Winnicott, os gêmeos têm os seus próprios problemas a resolver. Então, sejam quais forem as vantagens de serem gêmeos, que existem, claro, há também desvantagens, né? Mas eu acho que falar de vantagens e desvantagens nem é o tão importante, mas sim o como os gêmeos percebem isso, o que para eles é vantagem ou desvantagem, se pode ser diferente para cada gêmeo. Quando os bebês chegam sozinhos, então, eles têm aquela mãe totalmente para eles, né? Então eles têm o direito àquela atenção da mãe só para eles. Toda criança acha que é uma complicação a chegada de um novo bebê. Existe um momento em que esse irmão vai pedir esse bebê vai pedir um irmão, e aí é como se ele permitisse à mãe uma nova gravidez, né? Mas ele teve o seu momento exclusivo com a sua mãe. No caso de gêmeos, isso não acontece. Vêm dois bebês juntos, disputando e ocupando um lugar só, que é essa mãe. Pode passar. Então, a mãe tem um lugar importante e de um trabalho muito importante na constituição psíquica desses filhos, porque ela tem essa tarefa extra acima de todas as outras, que é dar-se toda a dois bebês ao mesmo tempo. E a gente sabe que até certo ponto ela deve e vai fracassar. Não é possível conseguir se dedicar da mesma forma para dois bebês ao mesmo tempo, né? Em alguns momentos ela vai ter que alternar essa atenção para um e outro. Então, ela deve se contentar em fazer o melhor possível, esperando que as crianças encontrem finalmente algumas vantagens que compensem essa desvantagem inata ao estado geminal. Né? Pode passar. A mãe de gêmeos verificará que sua finalidade não é tratar cada filho de maneira idêntica, mas tratá-lo como se fosse único. E é um conflito para a mãe, né? Eu vejo um exemplo da minha, que sempre buscou tratar as filhas diferentes, até porque ela também é gêmea univitelina, e no caso dela, minha avó não conseguiu fazer isso muito bem, tratava como uma pessoa só, então chamava as duas e qualquer uma podia fazer o que ela queria que fizesse, ou num aniversário era um bolo só para as duas, né? Então a minha mãe sempre cuidou isso, era para ela inadmissível não ter dois bolos, os brinquedos podiam ser diferentes, as roupas diferentes, mas sempre a preocupação em ser justa, né? Ser nesse sentido igual para cada uma. Então, dedicar o mesmo amor, um presente tem que ter o mesmo valor, né? E quando dá um presente com valor diferente, não consegue, mesmo que as filhas não percebam, não consegue deixar de falar isso, né? Para ela não está sendo justa. E enfim, isso hoje é motivo até de brincadeira, enfim, mas é um conflito que a mãe vai sempre ter. Então, tentará descobrir diferenças entre eles desde o momento que nasceram. Né? Então, um tem uma pintinha para identificar e conseguir identificar cada um. Usualmente, a mãe acabará por notar que os dois temperamentos são diferentes e que, se ela agir naturalmente em relação a cada um, como uma personalidade total, cada um deles desenvolverá as características pessoais. Né? E a gente falando assim parece fácil, mas não é no caso de gêmeos idênticos, porque não flui naturalmente isso, né? Sempre vai ter aquela competição do gêmeo achando que a mãe está dando mais atenção para um, que gosta mais do outro, enfim. Sempre há essa competição. Pode passar. Então, em relação à relação gemelar, ela acontece desde a vida intrauterina, né? Antes do nascimento. Os gêmeos já compartilham o mesmo lugar no útero, o intrauterino. Claro que não é um ambiente sempre idêntico, né?
Ele muda, a localização do bebê no útero muda, a quantidade de sangue recebida por um ou por outro muda, os estímulos em geral variam nesse ambiente. Mas compartilham o mesmo espaço. Pode passar. Então, sobre a relação gemelar ainda, os gêmeos são também influenciados por sua relação recíproca. Alguns devem lutar para se nutrir, por vezes um é ferido pelo outro, recebe pontapés, e todos devem lidar com este dado, a falta de solidão antes e após o nascimento. E essa frase é uma das frases que mais mexe comigo, porque é isso, eu me dou conta que os gêmeos são pessoas que nunca estiveram sozinhos. E mesmo depois de adultos, mesmo depois de mais velhos, é um sentimento que às vezes é difícil de explicar, de que nunca está sozinho, mesmo estando. Mesmo quando o outro gêmeo está longe, sente essa conexão, consegue sentir a presença do outro, mesmo não estando física. Porque é como se aquilo fizesse parte do teu corpo, do teu psiquismo, do espaço que ocupa em ti. Né? Então, isso é muito legal de se dar conta, porque é um nunca estar só, né? Não ter essa capacidade de se sentir sozinho nunca. O efeito de laço é observável desde a vida pré-natal. Então, esse laço é muito forte. Mesmo dentro do útero, através da ultrassonografia, e essa autora pesquisou gêmeos desde o útero até os 5 anos de idade, pesquisou esse comportamento intrauterino dos gêmeos. Então, ela observou a tendência de um proteger o outro, de imitação de um dos dois com respeito ao seu cúmplice. E também tem a relação dominador-dominado, altamente visível na ultrassonografia, que persistirá após o nascimento, e eu ouso dizer para o resto da vida. Então, no meu caso, eu tendo a pensar que há uma alternância ao longo da vida desse dominante-dominado, de um está em evidência, mais em evidência em um aspecto, o outro no outro. Então, como eu disse antes, nunca ocupando o mesmo espaço nesse sentido, um precisando se retirar um pouco, o outro ocupando um pouco mais esse espaço, para ir podendo, né, se ajustar, mas sim, ao longo de toda a vida. Além disso, os gêmeos em particular revivem depois em suas brincadeiras, em suas trocas verbais, os momentos dessa vida pré-natal. Então, eles seguem depois do nascimento com as mesmas trocas. Então, eu acho que isso diz dessa relação tão forte que se dá desde a vida intrauterina. A relação gemelar, então, o gêmeo é uma referência pré-natal, talvez ainda mais importante para o outro que a mãe. É um substituto maternal. Né? Isso é importante de falar, porque é isso, é aquela pessoa que conviveu o tempo inteiro contigo, que presenciou as mesmas coisas. Às vezes a gente fica em dúvida do que aconteceu com um e do que aconteceu com o outro. Temos falsas memórias. Então, eu acho que uma coisa aconteceu comigo, na infância, e daí vou dividir isso com a minha irmã, e ela disse, não, foi comigo. Então, a gente não sabe muito bem o que aconteceu com uma, o que aconteceu com a outra. Mas, esses dias, há pouco tempo atrás, eu ouvi uma coisa que me fez me lembrar de um brinquedo de infância, que eu perguntei para mim, que era muito importante para mim, eu perguntei para minha mãe, a minha mãe não lembrava, eu perguntei para minha irmã e ela lembrava, inclusive do barulho que o brinquedo fazia. E ela, através dela, eu consegui resgatar uma memória super importante e amorosa que eu tive em relação a isso. Então, essa relação por isso que ela diz, é um substituto da maternal, porque às vezes é o gêmeo que vai te dar essa lembrança. Num filho único, não, a mãe acompanha o tempo inteiro esse filho e vai ela lembrar e dizer de como é que foi aquele período da infância da criança, né? Então, no caso de gêmeos, isso acontece entre os irmãos. Quando o bebê conhece somente a sua mãe, ele se volta para ela. Mas se ele tem um irmão gêmeo, é esse que ele vai procurar primeiro. Né? Então, é uma relação que é difícil de explicar, porque enquanto gêmeo a gente sente, mas é isso, é um amparo que a gente busca e encontra nesse irmão, que dividiu sempre tudo contigo.
Aliás, não é raro que eles inventem uma língua para eles incompreensível para a mãe. Também, de fato, acontece. E eu e a minha irmã tínhamos também línguas uma língua e palavras onde só nós compreendíamos. Mas hoje, quando vai crescendo, a gente consegue identificar que não são só palavras, que são sentimentos, acima de tudo, olhares, né? De um olhar para outro e saber, de começarem a cantar a mesma música ao mesmo tempo, e as pessoas popularmente falam, perguntam, né, se sentem a mesma coisa, se uma se machuca, a outra sente. Não necessariamente assim, mas existe uma conexão que é difícil explicar, mas que existe com o gêmeo. Então, por exemplo, quando meu afilhado nasceu, eu estava esperando na sala de espera e senti uma fisgada na minha barriga, né? E eu disse para minha mãe, o Atos nasceu. E era 4h07 da tarde. E depois meu cunhado veio com ele, a gente perguntou o horário e ele disse, nasceu às 4h14. Estava registrado ali, né, num documento. E eu disse, errei, né, fiquei frustrada, porque a minha era uma certeza, mas errei por pouco, enfim, né, me consolei dessa forma. E depois, quando a gente viu a foto do nascimento na parede da sala, vi um relógio com aquele horário. Então, é algo que a gente não explica, talvez venha desse estranho do Freud, que a gente sabe, mas não explica direito, não consegue, mas a gente sente isso. Alguns permanecem nesse mundo de gêmeos mais simbiótico durante toda a vida, mas outros buscam sair disso a qualquer custo, né? Então, como eu disse antes, alguns inclusive rompem a relação para poder buscar essa indiferenciação, essa singularidade, essa alteridade própria, porque na relação com gêmeo isso é difícil acontecer. Né? Então, eu sempre digo, precisa existir uma distância ótima entre os gêmeos. Né? Normalmente estão muito juntos, gostam de fazer as mesmas coisas, mas isso não pode ser o tempo inteiro, todos os dias. Tem que existir um distanciamento para que eles consigam se reconhecer como únicos. Pode passar? E para finalizar, eu trouxe um texto que eu achei hoje, por acaso, lendo um livro sobre mitologia e deusas mitológicas, sobre morte e renascimento. E para mim, ele fez sentido a partir desse tema. Eu lhe dou a vida, eu lhe dou a morte. É tudo uma coisa só. Você anda pelo caminho em espiral. O caminho eterno, que é a existência sempre se transformando, sempre crescendo, sempre mudando. Nada morre que não nasça outra vez. Quando vier até mim, eu lhe darei boas-vindas. Então a acolherei no meu útero, meu caldeirão de transformação, onde você é misturada e peneirada, reconstruída e depois reciclada. Você sempre volta para mim. Você sempre vai embora renovada. Morte e renascimento não são mais do que pontos de transição ao longo de um caminho eterno. Então, esse texto diz respeito à deusa mitológica Serriduen, que conta a história que ela teve 2 filhos, um belo e um feio. E dentro do seu caldeirão, ela fez uma poção mágica para dar ao filho feio algo que pudesse ser valioso para ele, que lhe desse valor. Ou seja, acho que fala de uma mãe de gêmeos que busca sempre amenizar esse conflito do que é ter sempre alguém dividindo, um sempre melhor, né? Um sempre dominando, outro dominado, mas no sentido de buscar o não sofrimento do filho. Então é isso, é uma espiral onde tu vai, ao longo da vida, estando em posições ou de dominante ou de dominado, mas que é uma mistura de 2 pessoas que são misturadas, peneiradas, reconstruídas e depois recicladas, isso não só no útero, a partir da divisão daquele óvulo e daquele espermatozoide que se fecundaram, mas é uma constante renovação e um constante renascimento, essa morte e renascimento, essa relação de 2 pessoas semelhantes e que estão buscando a sua individualidade. Então, da minha parte era isso, eu agradeço a todos e muito obrigada pela atenção. Vamos agora conversar então com as idealizadoras do Me Too, que é a primeira plataforma com conteúdo sobre gêmeos e múltiplos do Brasil.
O projeto é capitaneado por 3 amigas que têm em comum ser mãe de gêmeos. Então, é Elisa Scheib, atua na Me Too na parte administrativa e estratégica, formada em Direito e é formada como consultora do sono pela IMPI, International Maternity Parenting Institute. Thaís Reale, idealizadora da Me Too e formada em administração, diretora de conexões da Reale Hub for Innovation. E Vanessa Rocha, na Me Too, é responsável pela geração de conteúdo e formada em farmácia com especialização na área de oncologia. Acho que a gente vai começar pela Thaís, é isso? Thaís? Tudo bem? Boa noite. Boa noite. Nossa, Sara, foi uma aula, né? E como é bom a gente continuamente aprender. Eu costumo dizer que sempre existe uma troca, né? Em todas as relações, sejam lives, sejam encontros físicos, encontros virtuais, né? O Zoom, não importa, a gente sempre entrega, mas a gente sempre recebe. Tá ruim? Deu uma travadinha, Thaís. A minha conexão não tá boa, porque o Wi-Fi não tá bom, eu tô no 3G aqui. Melhorou? Vai ter uma tolerânciazinha, não tem problema, pode continuar. Tá, tranquilo. Então, eu queria agradecer e só um comentário aí para Sara, que as mães vão fracassar, que eu sou mãe de gêmeos, né, do Nicolas e do Thomas, de 5 anos e meio, e difícil ouvir isso para uma mãe que é perfeccionista, né? Então, pega uma mãe perfeccionista de gêmeos, né, e dizer que ela vai fracassar não é fácil. Mas eu vou conversar e começar contando um pouquinho da onde nasceu a Me Too e por que tudo isso aconteceu, quem nós somos. E se vocês pudessem colocar para mim, se tu pudesse trazer para mim os slides, tu consegues? Ótimo. Se tiver ruim, vocês me avisem, tá? Por favor, na conexão. Mas nós costumamos dizer que por trás de toda mãe de gêmeos sempre tem uma história marcante. Sempre tem uma história importante, né? Eu vou falar um pouquinho da minha, porque ela tem uma conexão muito forte com a Me Too. Eu tentei engravidar, né? E não tive muito sucesso. Sempre gostei muito de trabalhar. Acabei deixando a maternidade um pouquinho mais para frente. E acabei na fertilização. E tudo mais, então eu sou uma mãe de fertilização. Eu tive um sucesso e uma sorte muito grande de, na primeira FIV, já vir os 2, de ter só 3 óvulos, um ser descartado, e realmente o meu destino era para ser mãe de gêmeos. Eu dizia que eu queria ser mãe de gêmeos, né? Quando eu era menor, eu tinha 2 ursos com os nomes, e enfim, né? E aí eu dizia, eu quero ser mãe de gêmeos, sou prática, aí já vem 2 juntos e tudo certo, e a gente não tem essa noção do que é todo esse universo, né? Do que é a maravilha e do que é o desafio de todo esse universo também. Tá tranquilo, Bruna? Estão conseguindo ouvir direitinho? Tá, perfeito. Tá tranquilo, sim. Tá bom. Então, se tu puder passar, então. A Kimberly que tá coordenando, ela vai passar agora. Passou aí? Ou ainda tá na mesma? Alô? Passou aí no compartilhamento, ainda tá na mesma página. Passou, Kimberly. Só não estamos ouvindo mais a Thaís. Ai, desculpa, gente, eu tentei, eu busquei sair do escritório que não estava bom o Wi-Fi, vim para casa, mas o Wi-Fi também não estava bom aqui. Se tu puderes passar mais um slide, Bruna, por favor. Então, a gente costuma dizer que a gestação de gêmeos, ela tem, enfim, uma série de particularidades. Mais um aí. Então, desde todo um pré-natal, que ele é diferente, né? Existem 3 tipos de gestação gemelar. Cada tipo de gestação gemelar pede um pré-natal diferente, um cuidado diferente, né? Que nem todos os profissionais da área de saúde, né, têm todo esse conhecimento e esse detalhamento em relação a isso.
Nós temos dúvidas, né, específicas se vamos dar conta, não vamos dar, se a gente vai conseguir levar a gestação até o final. Quando nós botamos gêmeos no Google, muitas vezes vem o signo de gêmeos e não tanto informação sobre o nosso universo, né, o que nós temos aí por entender e descobrir. Temos gastos dobrados, temos uma gestação de risco, temos um elevado percentual de depressão pós-parto, né? Se não me falha a memória, tem um número de 44% das mães de gêmeos com depressão pós-parto, né? Então é um número elevado, normalmente é 20% a 30%, se eu não me engano, se tiver alguém com essa informação e quiser me corrigir, eu agradeço. Então, realmente, ele é um universo, não é à toa que nós estamos aqui falando sobre ele. E aí, se tu puderes passar, nós conseguimos levantar alguns números sobre esse universo, que é muito difícil conseguir, né? Até nós temos uma conexão forte com o painel USP de Gêmeos, nessa tentativa de identificar o maior número de informações do nosso universo. Então, considera-se que existam, né, 10 milhões de gêmeos no Brasil, sendo 60 mil nascimentos de gêmeos por ano. Então, considerando que temos aí 240 mil famílias entre 0 e 3 anos de idade de gêmeos pequenos, e hoje nós temos 160 clínicas de fertilização no Brasil todo, né? E é um mercado ainda, um universo, né, muito desatendido, né, pouco estudado. Vocês mesmos estão colocando aí à prova o quanto, né, todas as teorias que existem realmente conseguem englobar totalmente o que é esse universo que os gêmeos dos nossos filhos, no caso da Mitu, né, vivem, o que a gente vive. Se tu puderes passar, Bruna, mais um, eu vou começar a contar, então, como tudo isso começou. Quando a Vanessa é minha madrinha de casamento, e quando eu descobri que estava grávida do Nicolas e do Thomas, ela foi a primeira pessoa que ficou sabendo da notícia, né? E aí ela me acompanhou, foi braço direito, esquerdo, durante toda a gestação, com informações, porque os gêmeos dela já tinham 2 anos, né, quando os meninos nasceram, então ela já tinha, assim, uma experiência aí na frente, né. E quando os meninos nasceram, eu pensei, poxa, eu tenho 10 amigas mães de gêmeos, quem sabe, então a gente não cria um grupo de mães de gêmeos. E aí, então, colocamos essas 10 amigas mães de gêmeos num grupo de WhatsApp. E esse grupo bateu 100 mães muito rapidamente. Isso tudo aconteceu em janeiro de 2015 e mais ou menos em maio de 2015 nós já tínhamos as 100 mães de Porto Alegre juntas. E esse foi o nosso primeiro encontro, né? Que aconteceu ali logo em seguida das mães que estavam. A Michelle estava grávida na ocasião, que está ali com os 3, né? Que tinha um filho já e estava grávida de 2. E nós, então, começamos a confraria das mães de gêmeos. E a partir daí, nasceu uma relação, uma troca, tanto de aprendizados, de acertos, de erros, de dicas, de descontos, de profissionais, de parceiros, de tudo que nos ajudasse. Se tu puderes passar, Bruna, por favor. E a Mitu, então, depois, mais ou menos de 2 anos, eu acabei indo para o Vale do Silício, eu trabalho com inovação também, além da Mitu. E quando eu fui para o Vale do Silício, no curso que eu fiz de imersão, a gente poderia criar uma startup e apresentar, fazer um pitch internacional. E eu falei, poxa, acho que agora é a hora, né, de olharmos para essa confraria e poder levar essa experiência, quem sabe, para o Brasil inteiro. E nós ficamos em segundo lugar de 16 startups lá no Vale do Silício, e nós ficamos muito felizes. Voltamos, então, eu, a Elisa e a Vanessa, decididas que, quando eu voltei, que nós daríamos o start aí na Mitu, que tem o propósito de ajudar para empoderar, né? Que a gente sabe o quão importante é empoderar essa família, essa mãe, né? Para que ela se sinta confiante e feliz dentro de todas as suas possibilidades, dos seus fracassos, das suas dúvidas, de tudo, mas que ela consiga né, levar esses filhos nessa gestação de uma forma tranquila, o mais tranquila possível, e também depois a parte de desenvolvimento, de criação e tudo mais. Então a gente fala muito aqui que, né, na Mitu, o pai, a mãe, não, né, você não está sozinha, porque realmente temos muitas mães, e eu trago aqui um exemplo que eu acho que é muito legal, de um encontro do Rio de Janeiro. Nós, vou mostrar para vocês, fizemos mais de 12 encontros, né, presenciais no ano passado, e
E eu lembro, assim, de uma mãe que estava muito, muito quietinha. Eu tive depressão, com 1 ano e meio dos meninos eu tive depressão, né? E não foi bem na fase, enfim, vocês entendem mais, talvez consigam explicar um pouco melhor. Mas eu olhei para ela, ela estava muito quieta, todo mundo foi embora, ela ficou sentada e eu fui lá falar com ela e falei, olha, deixa eu te dar um abraço. E aquele abraço, né? Aquele abraço eu disse, pode abraçar, aqui eu tô te dando colo, tu não precisa dar colo para ninguém, deixa que eu vou te dar colo. E eu senti que aquele abraço fez uma diferença muito grande para ela, né? Porque ela estava se sentindo pressionada com uma série de coisas, nós conversamos e ela saiu de lá muito mais leve. Até hoje, 1 ano depois, ela nos marca em várias postagens dela a felicidade que foi ter recebido aquele abraço, né? Então, por isso que a gente diz também um outro princípio que é feito com empatia, porque nós somos 3 mães de gêmeos, nós passamos, né, da gestação até o momento presente. Os da Vanessa tem 7, os da Elisa tem 6, os meus tem 5, em breve tornando-se 1 ano a mais cada um, porque é setembro, outubro e novembro, né, os aniversários, e isso é muito importante. E a seriedade acima de tudo, nós não gostaríamos, quando nós criamos a Me Too, a nossa ideia não foi criar um blog ou sermos blogueiras contando a nossa vida, mas sim buscar informações especializadas, né, o mais possível, o máximo possível de especialização, que a gente sabe que não existe tanta especialidade dentro da gemelaridade, mas que nós pudéssemos trazer aí falas de especialistas e de profissionais com uma grande casuística, né? E com tudo isso, tinha que ser leve, porque nós temos um dia a dia que ele é, na sua essência, bastante trabalhoso, né? Porque não só essa divisão de querer atender os dois da mesma forma, mas nós queremos atender os dois da mesma forma, né? Ou enfim, na mesma intensidade, só que são 2 crianças completamente diferentes, que elas pedem um olhar e uma atenção por um desenvolvimento. Para vocês terem uma ideia, o Thomas, se a professora veio me dizer assim, tá aí, se eu aviso o Thomas, nós vamos daqui 30 minutos deixar de brincar e ir fazer desenhos dentro da sala de aula, o Thomas já fica ansioso, nervoso e já quer passar para a próxima atividade. Se eu não falo para o Nicolas que daqui meia hora vai acabar a brincadeira no pátio e a gente vai desenhar, ele vai chegar para o desenho e ele vai levar uns 15 minutos até conseguir baixar a guarda para conseguir desenhar. Então, como uma mãe que tem filhos são comandos completamente diferentes, né? Como é que a gente consegue gerenciar isso? Então, é uma ansiedade muito grande. E para isso, então, a Me Too veio para trazer leveza, né? Nós sempre gostamos de tratar os assuntos, por mais difíceis que eles sejam, com bastante leveza, e com isso trazendo soluções, né? Trazendo ferramentas, dicas, enfim, para que as mães possam seguir. E toda a rede de apoio, né? Aqui nós temos, então, uma rede de apoio muito grande, que é uma rede de apoio de mães, né? De mães que se tornam amigas, que acabam se tornando conhecidas, independente das mães do Instagram ou das mães dos nossos grupos de WhatsApp, né? Se tu puderes passar, Bruna, então nós somos pioneiras e a gente está escrevendo uma história muito bonita nesse universo. Então, a gente sabe e passou aí dos nossos 2 anos de existência, 1 ano batalhando bastante por conseguir colocar conteúdos e conseguir criar essa seriedade, essa notoriedade, né, dentro desse universo. E se tu puderes passar, eu mostro aqui um pouco de vários dos nossos eventos, né? Então, desde 2018, aí fomos a Salvador, colocamos 100 e poucas pessoas, entre pais, mães, filhos, num piquenique. Fomos a Pelotas, falamos com as mães, temos pelo 4º ano consecutivo o maior bloco de carnaval da Saba, de Atlântida, né? E fomos a Belo Horizonte, fomos a São Paulo, fomos a Pelotas de novo, fomos a Brasília, fomos a São Paulo, fomos para o Rio, voltamos para São Paulo, fomos a Goiânia, né? Então, nós temos aí uma série de atividades. Se tu puder passar o próximo, aqui a gente mostra o que é de grande alegria para nós, né, que foi ter colocado de pé o primeiro workshop nacional sobre o universo dos gêmeos e múltiplos do ano passado, em abril, em Gramado.
éramos para ter esse ano, né, uma outra versão, que estávamos na dúvida se digital, se presencial, mas a gente postergou um pouco. E vieram 150 pessoas, né, entre pais e mães de gêmeos, avós, e com 7 palestras diferentes, com trocas, com um grande World Café, podendo sentar na mesa dos palestrantes. Foram pessoas de 18 cidades diferentes do Brasil, de 7 estados, 21% de presença masculina, que é né, algo bem difícil no universo de maternidade, e famílias com filhos de até 50% de famílias com filhos de até 4 anos. Aí, se tu quiser passar ali, a gente colocou um pouco de quem teve conosco, conseguimos apoio de várias marcas, a gente ficou super feliz, da Nestlé, Alô Bebê, enfim, Eu Amo Papelão, né, uma série de marcas. E aí depois a gente mostra, se tu quiser seguir passando, assim, só, pode até ir rolando devagarinho, Bruna, que vai fechar minha fala agora, mas nós fomos convidadas pela Alô Bebê, né, que foi nossa parceira no ano passado, fizemos o lançamento do Alô Bebê Twins, que é um programa com pontuação dupla para quem é mãe e pai de gêmeos, né, tivemos a Fabiana Justus aí junto como embaixadora. Depois, se vocês quiserem passar, a própria Alô Bebê nos convidou para anfitriar evento de maternidade como um todo, não só de gêmeos, representando os gêmeos, com a Gabriela Capim, que é do GNT, que fala de alimentação, com a Mica Rocha, e mais para frente ali também nós acabamos fazendo um outro evento em parceria aí, a convite da Alô Bebê o ano passado, para falar de amamentação, também sobre maternidade, aí com a Milena Toscano e a Débora Nascimento. Então, contamos assim de uma forma muito geral, né, quem é a Me Too, e um pouco do que nós viemos, né, temos feito aí nesse caminho, e é muito lindo poder ver que daquela ideia de criar um grupo de 10, eu nunca imaginei, eu chego até a me emocionar, assim, que eu nunca imaginei que a gente chegaria onde a gente está hoje. É muito legal, assim, a gente enxergar, porque é um negócio que é causa, né, ele tem uma causa que é muito grande por trás, que é de poder realmente acolher todas essas famílias e trazer soluções que façam sentido e fazer com que, enfim, tenhamos filhos, né, mais felizes, famílias mais felizes e tudo mais. Eu queria agradecer, eu em seguida eu talvez precise sair, então não fiquem chateados, assim, a Elisa e a Vanessa vão me representar, mas eu fiquei muito honrada com o convite de vocês e quero dizer que a gente também está à disposição para muitas outras coisas mais. Eu sinto uma excelente energia de conexão com vocês aqui. Muito obrigada. Obrigada, Thaís. Elisa, tu quer continuar? Elisa e Vanessa? Sim, continuamos, né, Vanessa? Continuamos. Muito legal estar aqui com você, Sara. Emocionante mesmo. Depois quero dar uma complementada, assim, coisas que a gente também já ouviu sobre gemelaridade. Mas então, me apresentando, eu sou a Elisa, eu sou formada em Direito, tenho mestrado em Direito. Falei para a Renata antes que a minha dissertação foi na área da transexualidade, também da redesignação sexual no registro civil. Vou querer participar com você semana que vem. Os gêmeos me transformaram, os meus filhos me transformaram e os meus desafios com eles me fizeram buscar uma formação como consultora do sono materno-infantil. Então, desde 2016 eu tenho trabalhado com isso, ajudado famílias a estabelecer bons hábitos de sono, ajudar os pais que passam com a privação de sono tão natural, né, nos primeiros meses de vida das crianças. E eu tenho uma tendência, assim, a falar no plural, não sei porquê, né, das crianças, dos filhos, tudo duplo. Mas muito mais significativo que tudo isso, eu sou mãe do Martim e do Franco, de 6 anos, e também me emociono quando eu falo deles. E uma coisa que eu me dei conta, assim, que eu sempre gosto de repetir, é que todos os dias eu acordo, né, vejo eles ali e me sinto abençoada de ter tido gêmeos. Assim, realmente é uma experiência de vida, é algo que tu te sente muito poderosa, uma super mãe. Só que junto com isso, todos os dias também eu me sinto desafiada, sabe? Pelo fato de ter 2 crianças crescendo e se desenvolvendo ao mesmo tempo.
Eu venho de uma família de gêmeos, a minha mãe, que tá aí, é gêmea com um homem. E a gente tem 1000 histórias para contar sobre isso. Inclusive uma que a minha sobrinha, que tem 15 anos, me contou que eu nem sabia, que a minha avó queria dar o nome de Elisa para minha mãe e de Marcos para o meu tio. Só que como eles nasceram gêmeos, e naquela época era comum nomes parecidos, ela teve que dar, então, Ivan, Marcos e Ivane e Elisa. Então, são coisas que vão... Coisas que eu acho que, assim, vocês que são da área, né, da psicologia, enfim, que estudam o comportamento, são coisas que ficaram sendo introjetadas, assim, na minha cabeça, né? E vai saber o que isso não refletiu também no fato de eu ter gêmeos, né? O meu pai já é falecido, tinha irmãs gêmeas, essas sim, idênticas. Até hoje elas chegam no Natal lá em casa e elas, uma comprou para outra o mesmo presente que o filho dela comprou, sabe? Elas têm uma conexão muito significativa. Então, sempre teve na minha família essa história de alguém vai ter gêmeos. E eu, a filha mais nova de 4 irmãos, e entre muitos primos, uma família numerosa, fui a agraciada. Então eu me sinto realmente presenteada. E eu vou falar um pouquinho aqui dos desafios de ser mãe de gêmeos, tá? E de conviver com essa questão da gemelaridade. E uma coisa que eu já posso falar para vocês é que quando a gente está grávida e as pessoas perguntam, né? Ai, que a barriga tá grande. E a gente ouve muito assim, ó, ai, são gêmeos, ai, boa sorte. Sim, eu tenho boa sorte, sabe? Eu vou ter uma experiência incrível de ser mãe de 2 crianças ao mesmo tempo, de ter, que não, como diz a Thaís, assim, de ouvir 2 vozinhas chamando mãe ao mesmo tempo, mas de forma diferente, de multiplicar amor e não dividir, de virar uma mãe polvo, né, para poder dar conta de tudo. E os gêmeos, eles todos os dias eles me ensinam, assim. Então, dentro desses desafios, a gente tem muitos aprendizados também, né, como mãe. Então, eu anotei aqui algumas coisas que a gente passa aí. Primeiro, na gravidez mesmo, é diferente, os hormônios são multiplicados, então a queda hormonal, logo após o parto, isso realmente dá uma doideira, assim, na cabeça da mãe. Eu me lembro de coisas que eu fazia, assim, eu vinha pegar uma coisa na geladeira, deixava aberta. Eu me lembro de no dia que eu ia ter alta do hospital, eu chorei no banho, e aí o avô das crianças, que é médico, veio correndo saber o que estava acontecendo, e eu falei, eu só tô feliz, eu disse para ele. Eu me lembro que no caminho do hospital até em casa eu tive que parar e pedir um lenço no outro carro que vinha gente atrás para poder me enxugar, porque eu continuava muito emocionada. Então, assim, tem muita coisa que a gente tem que a gente passa, na verdade, nessa missão aí de ser mãe de gêmeos, né? Que mais que eu anotei? Uma coisa que eu aprendi muito, que foi muito significativo para mim, foi me dar conta que eu precisava de ajuda, que naquele momento eu não me bastava mais, que eu ia ter que acessar outras pessoas, que eu ia ter que aceitar o jeito que elas fariam as coisas para os meus filhos, que talvez não era aquele jeito super idealizado, né? Mas eu não tinha como dar conta de tudo. E aí eu acho que uma questão também de idealização é importante a gente falar, porque a gente idealiza uma maternidade de um jeito, né? E aí vem gêmeos e te mostra que aquilo não vai funcionar para ti, né? Eu imaginava, assim, uma licença maternidade, tá? Eu sempre trabalhei também horrores, desde a época de estágio, saía de manhã, voltava de noite, eu pensava assim, na minha licença maternidade eu quero fazer tanta coisa, eu quero passear com meu filho, eu quero ir de carrinho no shopping, eu via aquelas mães, né, e tentava imaginar como seria. Só que aí vem os gêmeos e aí tu pensa 1000 vezes antes de fazer qualquer programa, porque tu vai ter que levar alguém para te ajudar, e mamadeira, e 1h30 para dar peito e mamadeira, no meu caso eu amamentei e complementei. Então são também muitas desidealizações, né? E a gente tem que se dar conta disso. Só que quando tu não tem um apoio, como agora a gente tem, assim, com a Me Too, tu muitas vezes passa por isso sozinha. Então tu não tem aquela... Até o fato de alguém chegar e dizer para ti, aceita ajuda que é melhor,
te deixa mais leve. Mas naquela época a gente realmente botava gêmeos no Google e não vinha informação sobre gêmeos, né? Sobre como cuidar gêmeos, como amamentar gêmeos, como é o sono dos gêmeos. Então, todas essas questões hoje em dia são importantes para nós. E também nesse ponto a gente tenta dar muito acolhimento para essas mães que chegam através das redes sociais ou nos grupos, porque como é importante tu poder ouvir de alguém mesmo, né? Aceita que dói menos, amanhã é outro dia tu tenta de novo, ou combina com o teu companheiro que quando tu não estiver dando conta ele assume. Coisas que é muito mais fácil, fica muito mais fácil se a gente conseguisse dar conta disso, mas muitas vezes sozinha é óbvio que a gente não consegue, né? Que mais que eu anotei aqui como desafios da maternidade e dores, né, da maternidade? Essa insegurança, então, em não ter referência, em não existir muitos estudos, né? Desde a questão, assim, dos cuidados médicos que a gente precisa ter na gestação e até, assim, como identificar esses comportamentos de cada criança, saber que eles podem sim ter uma linguagem própria, saber fazer um determinado momento para cada filho, depois a Vanessa vai falar um pouquinho mais para eu entender como que cada criança está se desenvolvendo, né? E aí, Sara, na tua fala eu identifiquei assim algumas coisas que eu lembrei lá do painel USP de Gêmeos, porque a gente estava nessa função de fundar a Me Too. E aí a gente viu um anúncio do painel USP de Gêmeos. É um braço do Diretório de Psicologia da Universidade de São Paulo que estuda gêmeos. E isso ia acontecer assim, numa segunda-feira, e a gente estava reunida na sexta-feira para falar sobre os nossos grupos, sobre a Me Too, que ainda nem existia direito, enfim. E eu e a Thaís, a gente falou, não, vamos para esse painel. A Vanessa estava trabalhando na época, acho que não podia ir. A gente comprou passagem e foi. E lá tinha uma super estudiosa também, americana, que é a Nancy Siegel, que estuda a gemelaridade. E muitos dos mestrandos e doutorandos e pesquisadores ali do painel, eles vinham com algumas coisas que eles tinham pesquisado sobre gêmeos. E sempre enfatizando que no Brasil existem poucas pesquisas. Que tudo muito a gente importa, né? E aí não é a nossa realidade, não é a nossa cultura, não é um país do tamanho do Brasil, com tanta diversidade cultural, enfim. E então a gente deveria apostar mesmo mais nessas pesquisas locais. E uma coisa bem interessante que eles falaram, não me lembro agora quem era o autor, enfim, eu não sou da área, duas coisas me chamaram muita atenção. Uma, que os gêmeos, eles... essa coisa deles serem comparados na infância, isso gera neles um sentimento que na adolescência e na vida adulta, eles acabam fazendo essas falácias, assim, de trocar namorada, de dizer, eu não sou tu, né? Eu não sou o fulano, eu sou o outro. De tanto que as pessoas vêm e dizem assim, quem tu é? Tu é o fulano ou tu é o fulano, sabe? E como isso impacta na vida deles? Porque assim, como é que a minha professora que me vê todos os dias vai me perguntar quem tu é? Sabe? Para uma criancinha de 4 anos, às vezes. Então, a gente já ajuda ali na Me Too, a Vanessa, me lembro, porque os meus filhos são muito parecidos, tá? Eu não contei essa parte para vocês. Mas eu ainda não sei se eles são uni ou bivitelinos. Eles são de 2 placentas, muito parecidos. E hoje em dia, na Me Too, a gente já aprendeu, então, que esse único óvulo pode ter se dividido muito cedo e ter originado 2 placentas. Então, é só um exame de DNA, no meu caso, para eu saber. E aí, assim, a gente tem todo esse cuidado de chegar, de repente, para eles e dizer assim, com que letra começa o teu nome? Como é que é o nome do teu irmão? Porque isso é outra coisa, assim, imaginem como isso vai impactar na vida de uma criança, né, Sara e Rita, vocês que são super parecidas, de uma pessoa que convive contigo não se dá conta de quem tu é. Então, isso também, com os meus filhos já tem várias histórias, mas... esse cuidado a gente também tem na Me Too. No caso dos meus filhos, lá no hospital ainda, como as roupinhas de gêmeos, né? Eu, assim, comprei tudo bonito, assim, parzinho. Sempre tinha uma versão azul. E aí as enfermeiras começaram a dizer, me passa o azul para mamar, me passa o azul para dar banho. E aí acabou que as coisas do Franco ficaram mais azuis. Até hoje, assim, se tem uma bermuda colorida...
para os dois colocarem a que tem mais azul é a do Franco, porque aí as pessoas que me ajudavam em casa, facilitou a vida, as professoras. Então, o tênis azul, quem chegava com o tênis azul no coleginho era o Franco, para não ter essa dificuldade, né? Porque isso daqui a pouco eles vão estar trocando de namorada, se trocando para fazer uma prova. E eles tinham 3 aninhos e responderam para uma amiga minha que perguntou para eles quem tu é. Eles responderam, eu sou os dois. Então, imagina o que pessoa a gente está criando, né? Então, acho que tem muito campo para estudar, né? A questão da gemelaridade. E outra coisa que me chamou muita atenção lá no painel USP de Gêmeos, que eu também vou compartilhar, já que vocês pesquisam e são super interessadas no assunto, é que como é que fica essa relação dual, né, da mãe com o seu filho, do filho se entender uma extensão da mãe até determinado ponto da vida? Quem é que faz esse corte? Se é o outro gêmeo, se é o pai, se essa relação já nasce triangular, né? Como é que a gente vai mostrar para esse filho que a mãe também é do pai, que a mãe é do mundo, para esses filhos, né? Quem vem mostrar isso para eles? Então, alguns aspectos assim que a gente não tem muitas explicações, né? Então isso também é desafiador. Tu ter que lidar com tudo isso no dia a dia também é desafiador. Então essa é outra coisa que eu queria compartilhar com você sobre isso. Outra coisa também, assim, a rotina, né? A gente sempre brinca que a rotina é amiga das mães de gêmeos, porque se a gente não tiver as coisas minimamente organizadas, não vai sobrar tempo para nada. Na época que eu amamentava os guris, todo o nosso ritual, assim, de trocar, botar no peito, dar mamadeira e fazer arrotar, levava 1h50. E eu dava mamar eu e quem me ajudava, dava mamar de 3 em 3 horas. Então, me sobrava 1h10 para todo o resto. Isso porque eu organizei as mamadas de 3 em 3 horas, porque senão eu não sei como é que ia ser, né? Então, a rotina, a segurança que a mãe passa para as crianças. A gente sempre fala também que a rotina dá segurança para os filhos e aí vem toda uma explicação da neurociência dizendo que realmente as crianças que têm rotina, que sabem o que vai acontecer com elas, não perdem oportunidade de aprender coisas novas, preocupadas se elas vão ser amadas, banhadas, receber alimento, né, colocadas para dormir. Então, assim, a gente poder compartilhar com outras mães e saber a importância disso na vida de uma família que tem gêmeos ou múltiplos, é super bacana, assim, nos realiza muito lá na Me Too. E eu tô falando como mãe também, né? Me traz segurança, me traz elementos para eu poder dizer para eles assim, a gente vai sair, mas quando a mamãe der o copo d'água para vocês e botar vocês no carrinho, a gente vai voltar do clube, porque eles não querem voltar do clube, mas daí, isso eu tô falando quando eles eram menores, né? Tu poder, assim, coisa que com uma criança tu não faria. Tu pega uma mochilinha, tu põe nas costas, tu põe a criança no teu canguru aqui na frente, tu vai, né? Não tem a mínima preparação, digamos. E na nossa vida, toda essa preparação, isso impacta muito. Bom, o que eu anotei mais aqui para falar para vocês? Sim, então o sono, né, também, assim como consultora do sono, eu acabo trabalhando muito com famílias de gêmeos e a gente sabe que isso é muito difícil, porque isso priva os adultos de sono e não é razoável, né, para os adultos ficarem sem dormir. Então, como é importante, assim, os pais se prepararem, né, conhecerem um pouco sobre o sono, conhecerem sobre a gemelaridade, conhecerem sobre os desafios de tu ter 2 crianças ao mesmo tempo, tendo que colocar para dormir. Então, se tu tiver um ritual bem montado de sono, como isso vai ficar mais fácil, mais leve, mais tranquilo. Então, a gente tem também lá na Me Too uma preocupação, assim, de ensinar os pais, né? Trazer profissionais que possam ensinar coisas para eles também. Isso foi uma preocupação bem grande quando a gente montou também a escola de pais de gêmeos ali no Instituto Ling, que a Lisiane e a Renata foram participar. A gente trouxe uma psicanalista argentina para falar sobre o tema. E então a gente entende que quanto mais os pais estiverem apropriados de informações seguras, eles vão passar
por menos perrengues, né? Eles vão estar mais empoderados para fazer os manejos corretos com seus filhos em vários momentos aí do dia a dia, do cotidiano. E aí eu trago para vocês também, já vou parar de falar, Vanessa, eu trago para vocês também uma questão assim que pode parecer boba para quem tem um filho só, ou para quem não se dá conta de como é desafiador sair com 2 crianças, tá? A gente tem uma campanha que é a campanha do carrinho duplo no supermercado. A gente sabe que nos Estados Unidos, em outros países, tem aqueles carrinhos que tu coloca 2, 3, 4 crianças até e sai para fazer compras. O quanto uma coisa tão simples que seria para um supermercado poder colocar um carrinho com 2 cadeirinhas deixaria a vida de uma mãe de gêmeos mais feliz, porque a mãe vai se sentir dando conta de uma tarefa que é tão comum talvez para uma mãe de 1 ou para uma mãe de um bebê e uma criança um pouquinho maior que já entende o que o bebê ela mantém ali no carrinho, só que com 2 é uma verdadeira gincana, sabe, fazer compras, e às vezes acaba tendo que virar um programa familiar, todo mundo vai no supermercado, porque tu não tem com quem deixar, ou tu quer ajuda, ou todo mundo vai sair, depois vai passar no super. Então uma coisa que é tão pequena, para nós, mães de gêmeos, se torna bem significativa. Então, é muito importante, assim, esse olhar que está se dando para esse universo, para a gente poder ser visto, né? Para a gente poder ter soluções aí que impactam na nossa tranquilidade, na nossa felicidade, na busca por a gente criar também nossos filhos saudáveis. Então, era isso que eu gostaria de dizer, de contar para vocês. Poderia ficar aqui horas falando dos meus filhos, eles são umas figuras, eu vejo que eles se complementam, eles tiveram uma linguagem própria, a gente tem matéria lá na Me Too sobre isso. Eles se defendem quando um deles vem reclamar para mim de alguma coisa que o Mano fez, e eu acabo, enfim, falando, né, mais ríspida com o Mano, ou conversando com ele, levando ele para outro lugar para conversar, dando um castigo, fazendo uma combinação, enfim, seja o que for, o outro já vem defender o maninho, já vem querer tirar ele do castigo. Então, às vezes, como eles se minam para o bem e para o mal, né? Aquilo que tu falou, Sara, dessa coisa da dualidade, do duplo, né? Como a gente tem que estar sempre muito atenta com isso, porque às vezes a gente vai até cometer uma injustiça, enfim. Eu uma vez numa casa de festas, eles estavam de uniforme no aniversário, eu xinguei muito o maninho que tinha feito uma coisa lá em cima do brinquedo. E aí veio a moça da casa de festas e falou, mãe, não... E ele meio que ficou sem entender. E ela veio me avisar, mãe, não foi ele, foi aquele lá. Ó, ele estava escondido lá em cima do brinquedão dando risada de mim e do irmão, sabe? Então, assim, coisas do dia a dia, enfim, que a gente tem que lidar, às vezes mais rasas, às vezes mais profundas, mas que é muito legal de compartilhar para saber que tem alguém que está olhando para o nosso universo e que pode contribuir, né, com orientações, com pesquisa, com vivências, para a gente poder trazer mais soluções. É isso, obrigada. Bom, então só dando sequência aí para a fala da Elisa, que eu acho que as gurias já falaram bastante aí, representaram bastante a Me Too, mas enfim, deixa eu me apresentar de novo aqui. Então, eu sou a Vanessa, né, a mãe mais velha aqui, os meus já têm 7 anos, a Isabela e o Gabriel, e assim, até hoje, né, é muito desafiador a gente cuidar dos gêmeos diariamente, a educação tem que ser diária, mas também não existe um amor multiplicado que é inexplicável, assim, desde que eu descobri que eu estava grávida de gêmeos, eu não acreditei que eu tinha sido escolhida para ser mãe de gêmeos, sabe? Então a gente sempre fala que se fomos escolhidas é porque somos capazes, então é claro que isso não funciona todos os dias, às vezes não somos capazes, mas sempre tem um dia seguinte para a gente fazer de novo, tentar de novo e vai dar tudo certo. E eu acho que a Elisa estava falando ali até, por exemplo, essa campanha do carrinho duplo, às vezes parece assim, que besteira isso, né? Mas é que junto com a mãe de gêmeos nasce uma dor que é a gente sempre vai precisar de ajuda, né? Então, assim, pelo menos nessa fase inicial, a gente não tem um momento assim, eu e os nossos filhos, sabe? Que normalmente a gente tem alguém em volta, assim, que vai nos ajudar, a parte da amamentação, ser um momento um de cada vez,
um fica no peito, o outro vai fazer arrotar, ou então, assim, em certos momentos, assim, do dia, eu ficava sozinha, dava banho sozinha nos dois, é toda uma logística, uma função, mas realmente é uma dor da mãe de gêmeos, a gente precisar de ajuda. E a gente também precisa passar, que nem as gurias falaram, a gente precisa ultrapassar essa fase, assim, que a gente, além de precisar, a gente precisa aceitar essa ajuda. É muito importante quando a gente aceita, quando a gente entende que a gente não dá conta, a gente não tá dando conta e tá tudo bem vir outra pessoa nos ajudar, né? Enfim, a participação do meu marido foi muito importante, né? A gente não fala que ele ajuda, ele participa. Então, realmente ter essa parceria, estudar antes de ter os gêmeos para ver o que vai acontecer. A rotina é a melhor amiga da mãe de gêmeos, Elisa. Então, realmente a gente precisa, para a gente ter a nossa vida, a nossa parte, a gente precisa dessa parte. Bom, só falando aqui um pouquinho, lá na Me Too, principalmente no Instagram da Me Too, que a gente tem mais de 30 mil mães, enfim, que nos seguem. Eu presto ajuda diária lá no inbox, quando as mães entram em contato conosco, seja de manhã, de tarde, de noite, eu estou sempre ali. E às vezes a gente não tem essa noção, né, do quanto que a gente impacta e quanto que a gente ajuda as famílias. Com uma simples, às vezes assim, ó, eu gosto de responder por áudio, gosto de responder por vídeo, para as pessoas verem que elas são importantes, que aquela dúvida que ela tem, às vezes que ela nos traz assim, algo tão pequeno, a gente dá uma resposta, a gente dá uma atenção mais personalizada e ela vem com muito mais coisa, assim, que bom que tu tá me ouvindo, que bom que tu me respondeu, porque, né, tem muita angústia, a gente tem muita pressão, assim, não é fácil criar e lidar com duas crianças, né, ao mesmo tempo, que estão dois bebês que estão na mesma fase, ao mesmo tempo. Bom, mas eu queria falar também um pouco aqui, já que vocês entraram ali na psicanalista Adela Geller e o encontro que a gente fez lá no Instituto Ling. Bom, eu fui buscar a Adela Geller no aeroporto, né, e eu estava bem feliz conversando com ela, enfim. A Adela Geller essa psicanalista argentina, ela estuda há 17, 18 anos os gêmeos já. E a gente estava muito feliz com a presença dela, né, a gente ia aprender muito. E aí, para eu, né, puxar assunto com ela, assim, me sentir mais íntima, eu falei, olha, Adela, jurando que ela ia chegar lá para falar um pouco sobre a individualidade dos gêmeos, né, sobre a importância disso. Então, eu cheguei e falei para ela, a minha pediatra falou, desde que eu estava grávida de gêmeos, eu conversava com o Gabriel e eu conversava com a Isabela. Eu tinha sempre cuidado de falar com um e de conversar com o outro. E aí ela me olhou assim, para quê? Eu olhei assim, como assim, para quê? Ela, vocês se preocupam muito com a individualidade dos gêmeos, né? Então, assim, já vem essa pressão da gente ter que cuidar da individualidade de cada um, desde que a gente está grávida. Então, assim, muitas vezes, vocês sabem muito mais do que eu, assim, os pais, nós já somos muito exigidos. Então, assim, muitos já vêm com história prévia de tentativas de gestação, alguns casais que já tiveram gestações interrompidas, perda de embriões, enfim. E tem pessoas que já estão cansadas, e então chegam os gêmeos, né, ou múltiplos, enfim. E aí, muitas vezes, os pais, a gente se impõe esse tipo de pressão, né? Nada pode dar errado agora. Só que é impossível nada dar errado. E essa parte da individualidade, nós somos muito cobradas, assim, pela sociedade, né? Se você... tu sabe quem fala mais, quem fala menos, quem é mais tímido? E aí ela me trouxe aquilo, como assim? Né? Não entendi. Então, chegou a palestra da Adela Geller e ficou tudo bem mais esclarecido para mim. O que ela quer dizer com isso? Que os pais, a gente tem que saber lidar com cada filho, né? Existe o gêmeo 1, o gêmeo 2, e existe o poder da dupla. Existe os dois juntos. Então, assim, cada filho vem com um manual de instruções. E aí, tu é um filho para o G1, tu é um filho, tu é um pai, uma mãe para o G1, tu é outra mãe para o G2, e tu ainda tem que ser a mãe da dupla, porque eles têm poderes, eles formam uma outra entidade. E a gente tem que saber lidar com isso. Então, o que ela quis dizer com aquilo? Que a soma, né, de ter gêmeos, 1 mais 1 nunca é igual a 2. 1 mais 1 são 3, pelo menos. A gente tem até uma canção, que é outra coisa que a gente vai falar. A gente fez em parceria com a Isadora Canto, mas enfim, sobre gêmeos, depois eu passo aqui o nome da música, coloca ali, Elisa.
E então ela fez a gente perceber que existe a dupla, existe esse poder da dupla, né? Que eles juntos são incríveis. E a gente tem que dar valor para isso. A gente procura sempre ver a individualidade, tudo bem. A gente precisa ver, né, a individuação de cada um. Mas a gente esquece um pouco que eles também, os dois juntos, eles são outra pessoa. Eles têm esse poder juntos. Eu tenho certeza que vários pais aqui concordam comigo. E agora eu vou falar também sobre o desafio que a gente lança lá na Me Too, de fazer o Dia do Filho Único. Por quê? Tudo bem, a gente vai olhar para essa parte individual de cada um, a gente vai dar atenção para aquele filho. Essa atenção que a gente sempre falou que a gente não consegue lá no início da vida deles, cuidar sozinho de um, ficar sozinha com um, ficar sozinha com o outro, a gente pode fazer isso quando eles são um pouquinho mais velhos. Quando eles são um pouquinho mais velhos, eu já digo assim, 2 anos, né? A gente pode fazer isso. Eu lembro direitinho um dia que a minha sogra, eu tô aqui na casa dela, ela falou, olha, eu não vou conseguir cuidar dos 2. Me manda um e fica com um. Eu achei aquilo um absurdo. Como assim, manda um? Eu não posso mandar um, né? Eles são os dois, ou os dois, ou não é ninguém, não é assim que funciona. Bom, ultrapassei barreiras, meu marido conversou comigo, e eu topei essa ideia de um ir para casa dela, o outro ficar comigo. Bom, o que eu posso dizer para vocês? Claro que eu fiquei segura sobre isso, né? Eu não fiquei insegura. Por mais que me doesse, me tirou daquela zona de conforto, eu aceitei e me senti segurança em fazer isso. Conversei com o Gabriel, conversei com a Isabela e isso aconteceu. O gêmeo que ficou em casa, ele sentiu muito a falta do outro. Muito, em vários momentos. Ele deu valor para a relação. Além disso, eu como mãe, pude ver muito bem a individualidade de que cada um, o que aquele gêmeo que ficou comigo queria, né? Ele gosta mais de desenhar que o outro, então eu vou lá, vou sentar, vou fazer o desenho que ele quer. Ele gosta de comer um sorvete de creme específico, o outro não gosta, então vamos lá, vamos comer o sorvete de creme juntos. Enfim, dá atenção para aquele gêmeo que ficou contigo, eles não que isso tenha acontecido da primeira vez já, mas eles se valorizam, eles se sentem que eles estão sendo reconhecidos como indivíduo também, né? Por isso que eu digo assim, a individualidade é importante, mas também eles reconhecem o poder da dupla, né? O poder que o humano tem. E muitas vezes acontece, muitas brigas e discussões entre os gêmeos, e quando a gente fala esse dia do filho único, ou o momento do filho único que seja, às vezes não dá para fazer um dia, mas um momento, quando eles se reencontram, eles se valorizam muito mais, né? Às vezes, quando a gente perde um namorado, aí a gente dá valor porque a gente perdeu, enfim. Na relação entre eles é a mesma coisa. Então, as brigas diminuem, a gente consegue ter mais aproximação entre eles, né? Eles entendem que essa relação é muito importante. Então, claro, é importante o poder da dupla, é importante os dois juntos, é importante a individualidade, mas a gente não pode esquecer de nenhum nem de outro, nem prestar atenção só de um, nem prestar atenção só para outro, né? E com a gente sempre fala que nasce uma mãe, nasce a culpa. E com a mãe de gêmeos, essa culpa é multiplicada. Então, assim, não se sintam culpados. Vamos ver o que dá para fazer, o que a gente consegue fazer. Então, a gente dá essa dica, né? Fazer esse momento, esse dia do filho único, é importante para a relação. A partir do momento que tu, mãe, estiver segura para fazer isso, é claro que a gente precisa ter essa segurança. É muito importante. Então, assim, mas o que valeu para mim, que eu comecei falando da Dela Geller aqui, o que valeu pra gente, o que nós na Me Too aprendemos e podemos passar isso para outras mães, né? A valorizar o poder da dupla, não só olhar o que as pessoas de fora olham. Mas tu já tu gosta mais dela, tu gosta mais da outra, enfim, não existe isso. Nós somos uma mãe, um pai para cada filho, nós somos diferentes, e isso a gente tem que entender, nós não seremos iguais. Muitas mães relatam pra gente que se sentem culpadas por estar dando atenção mais pro G1 do que pro G2. E aí a gente traz, eu sempre respondo diariamente, quem que tá precisando de ajuda no momento? É o G1? Sim, ele tá precisando de ajuda, ele tá com alguma doença, tá com algum momento, e ele tá precisando de atenção. E tá tudo bem, então tu tem que dar atenção para ele. E em algum outro momento da vida, talvez não agora, mas em algum outro momento da vida, o G2 vai precisar de mais atenção. Então, tu vai dar atenção mais pro G2 e tá tudo certo, não se sinta culpada, porque daí, o que acontece? Os gêmeos sentem isso, né? Eles sentem essa culpa, que nem a Sara estava falando antes, essa frustração vem junto. Então, quanto mais seguras nós tivermos para a criação dos nossos filhos, é muito melhor. Oi, Bruna. 5 minutinhos.
Ah, tá. Eu tô falando assim aqui, mas eu tenho certeza que as gurias já acrescentaram bastante. Bom, eu acho que eu queria trazer aqui também essa questão de filhos separados, né? Juntos ou separados na escola, que é uma coisa que a gente fala bastante lá na Me Too, como é que funciona. Em Porto Alegre tem muitas escolas que ainda entendem que o ideal é separar, eles não dão chances, né, de como que vai acontecer. O que nós entendemos lá na Me Too? Que esse primeiro momento da vida escolar, esse primeiro momento a gente fala 3 anos, enfim, ele é muito melhor ser feito junto, né? Os dois na mesma sala, porque eles já estão sendo separados da mãe, separados da casa para ir para um outro ambiente, ficar fora. Então, olha que vantagem que eles têm de poder estar junto na mesma sala. Aí, quando começa a vida escolar, né, o primeiro ano, aí a gente acredita que em muitos estudos falam isso, que a gente pode trazer aqui depois a matéria também. Em muitos estudos falam que precisa haver uma conversa entre a família e a escola e então decidir o que é melhor para eles, né? Porque, assim, simplesmente começar a vida escolar e serem separados sem nada acontecer, porque o colégio, simplesmente a escola exige, isso não é mais uma realidade dos tempos atuais, sendo que tem muitos estudos por trás já feitos no mundo inteiro que a gente entende que a melhor coisa que tem, não existe o certo, esse é um assunto bem polêmico, não existe o certo, não existe que é melhor os gêmeos na mesma turma e que é melhor os gêmeos separados, né? Então, assim, como a Sara falou, existe um momento que um gêmeo é o dominante, outro é o dominado. Será que isso é importante né, levar em consideração para ver se realmente eles não devem ficar separados? Sim, são várias questões, mas tem que... a gente entende que é da conversa da família com a escola, como vários estudos já trouxeram aqui. E não uma coisa imposta, né? Então, a gente fica bem feliz que a gente já conseguiu fazer algumas matérias relacionadas e várias mães levaram as matérias, e dentro das matérias estão os estudos que a gente fala, levaram para as escolas e elas conseguiram reverter esse quadro de imposição de estudar em turmas separadas, né? Então, a gente fica muito contente, muito feliz por isso, assim, que realmente a nossa ideia é que a família e a escola devem levar em consideração, né, o ambiente, enfim. Que mais, Elisa? Assim, outra coisa que eu queria falar aqui, rapidinho, antes que a Bruna acabe, é a comparação entre os gêmeos, né? Que isso existe desde que os gêmeos estavam na barriga, que um era mais gordinho que o outro, um é mais tímido, um é mais... E a gente entende que, para o início da vida dos gêmeos, isso é normal de acontecer. Isso precisa acontecer, porque a gente está conhecendo os nossos filhos, né? Então, a gente está entendendo como eles são, quais são as características dele. O que não pode, o que acontece muito de gente de fora, quando olha para os dois, esse é mais tímido, esse é mais feliz, enfim... Se nós pais somos os educadores dos nossos filhos, né? E tudo que a gente fala, eles acreditam, eles tornam isso como verdadeiro. Então, se nós rotularmos os nossos gêmeos, eles vão internalizar essa informação. E eles vão tornar ela como uma verdade absoluta. Então, assim, se o G1 é mais tímido, ele vai internalizar que ele é o mais tímido e ele vai se comportar dessa maneira. Ele não vai fazer algo com que ele fique diferente disso. Então, tem muitas coisas que a gente pode cuidar. Ele, ao invés de falar que ele é o mais tímido, que tal trocar por ele estar mais tímido nesse momento, né? Estar é muito diferente do que ser. Então, assim, quantas características já não se alteraram com os gêmeos? Como a Sara falou, às vezes eles vão se alterando. Então, assim, como é que a gente vai rotular, né, as crianças? Assim, quando a gente rotula, a gente já estabelece o que a criança é. Então, a gente não dá o espaço para ele se desenvolver diferente ou agir de uma maneira diferente. Quando a gente rotula, vai ser muito mais difícil para ela. Então, assim, se a gente tentar não comparar, não rotular as crianças, ou saber lidar com as pessoas que vêm e abordam dessa maneira, vai facilitar muito mais para a nossa vida, para a educação dos nossos filhos, né? Ter uma abordagem, assim, um pouco mais empática com os nossos filhos. Então, assim, quando estiver preocupado com o assunto, ou quando uma conversa... né, quando tiver um momento de alguma conversa, a conversa é uma grande aliada. Acolher, ajudar a entender o que está acontecendo é um caminho, como assim, como posso te ajudar,
Ou então pode dar um exemplo de alguma situação, né, parecida que tu passou, que tu te superou, sem fazer comparações diretas, enfim. Empatia, né? A gente se colocar no lugar dos outros é sempre muito bom para o relacionamento de pais e filhos. E muita paciência. Os pais, eles podem estimular o sentimento de autoconfiança de cada um dos gêmeos. E também, com isso, a autorresponsabilidade. Então, esse tipo de atitude, eles aproximam a gente dos nossos filhos, né? Então, evitar essa comparação, acho que é um recado bem importante que a gente gostaria de passar aqui também. Elisa, o que mais que a gente pode falar? Até porque, né, Vanessa? Às vezes eles só querem um detalhe para se diferenciar. Uhum. Por exemplo, quando eu não devia ter falado isso, mas eu falei para os meus filhos que um era o primogênito e outro era o caçula de 2 minutos, entendeu? Enquanto que para gêmeos talvez isso nem exista, né? A gente vem estudando isso também, que enfim, e aí eles pegaram aquilo, eu sou mais velho, talvez assim, é um detalhe que eles precisam. Eu sou mais velho, 3 minutos. Dizer, eu sou diferente, então talvez o que eles queiram passar para os pais é isso, eu sou diferente do meu irmão, né? Mas o jeito que eles encontram de fazer isso, às vezes não é tão bom, às vezes é escolhendo uma comida, às vezes, aqui em casa agora eles estão assim, um é carnívoro, um é vegetariano, me dá um rolo para fazer almoço, sabe? Então é complicado, às vezes eles pegam isso pro mal. E uma coisa, Vanessa, que acho legal a gente falar, que a gente sempre fala, e talvez seja o recado final, assim, se tu me permitir, Peraí, espera que teu recado final, só mais uma coisa rapidinho. Bruna, só um pouquinho, não me mata. Em relação aos gêmeos que os pais vestem iguais ou diferentes, enfim, também não existe certo ou errado. Eu sempre tinha, antes da Me Too, tinha assim, não tem que se vestir igual, né? Mas não, nesse caso também não existe certo ou errado. Se é a vontade dos pais naquele momento, tudo bem, desde que seja respeitado quando o gêmeo não quiser se vestir igual, quando eles quiserem se diferenciar, tem que respeitar esse momento também, assim como tem que respeitar quando eles querem ser iguais, quando eles querem se vestir iguais. Tá tudo bem. Então, assim, só essa parte também que é uma... se veste igual ou não, enfim. Pode terminar, Elisa. Outro aprendizado da Adela, né? Realmente ela tem uma passagem muito significativa, assim, na nossa vida de mãe, é que a gente procura tanto o amor de alma gêmea, né? Num parceiro, numa relação, e a gente verbaliza isso, né? Eu tô procurando a minha alma gêmea. Exista isso ou não, né? E, na verdade, assim... atitudes do dia a dia, convivendo com os nossos filhos, nos mostram o porquê que a gente procura uma alma gêmea, né? Porque essa relação dos gêmeos, assim, na maioria das vezes, ou pelo menos o que eu vejo aqui dentro da minha casa, ela é realmente de um amor, uma coisa incrível entre eles, há uma ligação emocionante, sabe? De carinho, de respeito, de cumplicidade. Então, talvez é lindo a gente se dar conta que aquela relação que a gente procura num parceiro, os gêmeos já têm entre eles, né? Que é um amor de alma gêmea. Chorei agora. Obrigada. Obrigada né? Obrigada pela Horizontes, pela contribuição de vocês, que foi incrível. A gente vai abrir agora para perguntas, e aí vocês podem falando mais um pouquinho para quem quiser. Eu acho que a gente tem muito que aprender com os gêmeos, né? A sociedade como um todo tem muito que aprender com os gêmeos, né? Então, assim, trabalho em equipe, colaboração. Tem alguns estudos também que foram trazidos que mostram que os gêmeos adultos têm muito mais facilidade de se relacionar com marido, mulher, enfim, porque não se incomoda com uma toalha jogada em cima da cama já. Enfim, acho que essa parte de colaboração e trabalho em equipe, a gente tem muito que aprender com os gêmeos. A Cristina tem uma pergunta. Cristina, tu quer falar ou tu quer que eu possa ler? Pode ler, Bruna. Tá. Alguma experiência com gêmeos em situação de separação, no sentido de escolha por parte dos pais, de quem fica com quem? Já tiveram acesso a uma situação triste como essa? Não. Saiu no Fantástico
uma história de 2 meninos de 23 anos que foram separados, a mãe colocou eles para adoção, e eles foram adotados por famílias diferentes. E, se não me engano, não sabiam que eram gêmeos, mas existia sentimento de que faltava algo para cada um. E com o tempo, um foi atrás, enfim, rede social, conseguiram se encontrar e hoje convivem juntos e têm a mesma profissão, escolheram a mesma profissão sem saber, sem se conhecer. Então, assim, de pessoas conhecidas não, mas lembrei dessa reportagem. Sim. Eu acho que seria muito difícil para as crianças, assim, se fossem crianças, né, que se fosse avaliada a opinião deles, como hoje em dia a gente sabe que é numa situação como essa, de eles ficarem separados. É inimaginável na minha ótica, assim. Sobre a questão da escola, do separar ou não, eu tive uma experiência de atender gêmeas que foram separadas, né, com 3 anos. E uma começou a apresentar sintoma. A Seger, no livro Se os Bebês Falassem, ela fala isso. Nesse momento dos 3 anos, ainda eles se reconhecem como uma pessoa só, né? Ainda eles são mais fortes nessa dupla. Lá, a partir dos 5 anos, é que isso vai começar a eles conseguirem aceitar nesse meio deles outras pessoas, outras crianças. E daí sim, o ideal é que possam ser separados, não que devam, né? Mas que possam ser separados. No nosso caso, se eu não me engano, a gente só foi estudar em aula separada, em turmas separadas, lá pelo 5º ano do ensino fundamental. O que se comenta às vezes é que nem as escolas, nem as professoras estariam preparadas para atender gêmeos na mesma turma. Por isso que também vem essa ideia de separá-los, porque, né, às vezes tu tem que dar conta dessa coisa deles se minarem, deles se isolarem, talvez numa dupla, e aí a própria escola, numa tentativa de facilitar a vida, né, de uma professora que já tem tanto para fazer, separaria. Mas, assim, a gente vem também conhecendo, por exemplo, uma lei que fala agora que crianças que estudam em escola pública, que são sorteadas as vagas, né? Hoje em dia, então, elas já teriam direito a ficar na mesma escola dos irmãos, gêmeos ou não. Então, já é um caminho, assim, bem bom, assim, para facilita a vida de uma família, digamos. Uma coisa também que a gente não falou ali, que eu achei que a Thaís fosse falar, é sobre a questão da prematuridade, né? Oi, chegou um humano aqui. Chega que nem um trovão. Muitas famílias passam pela prematuridade, né, por serem gêmeos. Então, isso também junto com a ONG prematuridade.com, a gente tem buscado algumas soluções, e uma delas foi agora também a aprovação de uma lei que aumenta o benefício da licença maternidade, estende após o período que a criança ficou na UTI neonatal. Então, claro que tem um limite, né? Porque a gente sabe que às vezes tem crianças que ficam 1 ano na UTI neonatal. Tem um limite de 180 dias, ou 120, não me lembro, para a mãe poder ficar de licença após o período que ficou na NEL, né? Porque ela não teria daí acesso a dar mamar, enfim, com a criança lá na NEL, em casa, então nesse período estendido ela teria. São conquistas, assim, né, que a gente tem. Tem que botar no mudo aqui. Renata, tu queria falar alguma coisa? Sim, queria fazer um comentário, assim, né? Bom, mais uma vez agradecer a Sara, a Elisa, a Vanessa e a Thaís. A ti também, né, Bruna? Eu me passei no início, queria agradecer a tua coordenação, a tua disponibilidade. Muito obrigada. Beijo para ti. Obrigada. E achei, assim, extremamente ricas as colocações, né? Porque vocês trazem isso que claro, do dia a dia, da vivência, né? Eu, na minha prática clínica, eu atendi alguns gêmeos, quer dizer, um deles, né? E essas situações que vocês trazem, assim, eu vejo que sempre é uma preocupação, a questão da entrada na escola ou durante a escolarização, em algum momento serem separados, né? Mas eu também tenho visto,
E fico me perguntando por quê. E eu acho, tem uma hipótese que é assim, que a questão da escola é o primeiro momento, talvez, onde realmente a família tem que se ver com essa separação. Podem ter acontecido episódios anteriores, como a Vanessa trazia, assim, de a sogra dizer, fico com um, né? Mas são momentos pontuais, exceto situações excepcionais aí, por, enfim, alguma doença, alguma coisa que pode acontecer com um dos gêmeos, deles terem realmente que ficar separados por mais tempo, né? Mas eu entendo, assim, que a questão da escola, eu acho que é o primeiro marco, né? A primeira, talvez, grande angústia que os pais vivem de, bom, agora eles vão ter que se separar. Alguém vai dizer que eles precisam se separar. E como essa questão da separação, então a gente está vendo todo o tempo hoje, né? Gera angústia. Eu, esse ano, acompanhei uma situação, início do ano, final do ano passado, de uma menina que eu atendo que é trigêmea, né? E foi toda uma mobilização, realmente, porque vinham em turmas separadas, já tinham estado juntos, vinham em turmas separadas, e esse ano a escola só tinha 2 turmas daquela série, né? Então, assim, o que fazer frente a essa situação? E a escola, enfim, conversando, se optou por botar os 3 juntos. Mas eu não penso que, enfim, hoje pensando e tal, e vendo algumas coisas, que se ela, por exemplo, tivesse ficado numa turma, não sozinha, né? Eu acho que a gente tende a usar até a expressão, ela vai ficar sozinha, ou quem é que vai ficar sozinho? E não é sozinho, é ficar na sua individualidade, né? Também teria sido bom, também teria sido rico, né? Então, assim, enfim, queria trazer isso. E outra questão que vocês tocarem, a gente tem alguma experiência com isso, que eu acho que é um ponto também, assim, nós temos um grupo também na Horizontes que estuda adoção, né? Que é a adoção de gêmeos. Como é que é isso, né? Do ponto de vista de uma mãe que não consegue, por N fatores, cuidar de filhos gêmeos, né? E ainda são colocados, então, para adoção. Não só do ponto de vista de quem adota, mas do ponto de vista dessa situação de, então, abandono, né? A minha experiência tem trazido, assim, uma ideia de que parece que o sentimento, ele redobra, né? O sentimento de abandono, ele fica mais intenso, porque como é que aquela mãe não deixou só um, conseguiu deixar 2, né? Então, outro ponto, só para, assim, estimular a nossa discussão. Muito legal, eu indico vocês assistirem, né? Ele é um pouco forte, assim, quem não sei, não tá tão sensível na quarentena aqui, mas é para assistir na Netflix, One Children Nation, que é da história, o documentário, ele traz entrevista do período de 1979 e 2015 na China, quando vigorava aquela política do filho único. Então, muitas famílias que tinham gêmeos tinham que escolher com quem ficaria, que a outra seria doada, né? Então, deixa eu só ver se eu consigo mostrar aqui, ó. Essa aqui é a capa, tá? One Child Nation, ok. Uhum. É bem interessante de assistir. Não é na Netflix, tem na Amazon Prime, tá? Mas a gente ficou bem assim, impressionados. Conta também a história das gêmeas separadas na China que se reencontraram com os 18 anos, né? Que tava nesse período. Essas duas aqui, elas se reencontraram aos 18 anos. É bem interessante esse documentário. E também não sabiam que eram gêmeas, né? Elas também não sabiam que eram gêmeas. Descobriram depois. Então, isso acontecia muito na China, né? As mães que estavam grávidas de gêmeos tinham que escolher um filho, ficar com um e dar outro. Imagina. A gente está falando dos desafios, né? De criar 2. Essa semana também li uma reportagem, acho que no Terra, de uma mãe que engravidou de trigêmeos e na hora do parto descobriram um quarto bebê. Então ela ficou com 4 filhos, já tinha 2, se não me engano, mas imagina, né, 4 de uma vez, mesmo sem saber, né, no susto. Tem um casal, acho que aqui na região metropolitana, não sei se eles moram em Porto Alegre, que tem quíntuplos. E eu os vi no Bar Shopping uma vez, é a sensação do shopping. Todo mundo parava para ver eles com os quíntuplos caminhando. Isso tem também uma sensação, porque é isso, as pessoas param para ver os gêmeos, né? E como se fosse algo
quase extraterrestre, assim. Então, é necessário um cuidado disso, porque as pessoas, os gêmeos se sentem, assim, invadidos também nesses momentos, né? Dependendo de como chega isso. Eu coloquei ali no chat que eu ia mostrar para vocês não sei se eu tenho aqui, tem a frase da nossa causa. A gente tem uma bolsa que a gente brinca que é autoexplicativa, né? Porque ela responde, assim, as principais perguntas que a gente tem que responder para as pessoas na rua. Sim, são gêmeos. Não, não são iguais. Sim, amamos em dobro. Porque mesmo que eles sejam muito parecidos, é aquilo que a gente falou, assim, não são iguais, nunca vão ser iguais, né? Mas as pessoas insistem em fazer essas perguntas, e também isso é algo que a gente tem que passar, assim. Daí, se tu responde um pouquinho mais, elas já perguntam, mas foi natural? Tem gêmeos na família? Foi fertilização? Tipo, as pessoas se sentem no direito, né, de fazer essa invasão, assim. Para mim, uma vez um casal de senhores no estacionamento do supermercado me perguntou, são siameses? Acho que eles nem sabiam os termos, né? E perguntaram, assim. Então, todos os dias a gente tem que responder isso. Mas, ao mesmo tempo, né, tem isso que alguém falou, aquilo quase, não sei se, eu não sei em que ponto esse narcisismo entra, mas essa coisa que eu falei de a gente se sentir poderosa, assim, super mãe, é que eu me lembro que eu andava de carrinho com as crianças na rua e a gente já fazia, de manhã tu já fazia várias pessoas felizes, assim, que as pessoas te viam e diziam, ai, bom dia, ai, deixa eu ver. E outras mães de gêmeos mais velhas, eu me lembro que várias vinham me dizer assim, ó, ai, não me conheciam, vem cá, me dá um abraço, tu deve estar precisando disso hoje. Né? Eu ali cedinho da manhã, já com o carrinho na rua, passeando com as crianças, enfim. Rita, outra história curiosa. Ai, desculpa, Vanessa. A Rita, eu acho que quer falar, né? Tu quer falar sobre as tuas experiências? Rita Rosa, Tá mudo ainda, tem que tirar do mudo o teu micro. Agora. Eu ia contar para vocês que na década de 70, em Farroupilha, teve um casamento de gêmeos univitelinos com gêmeas univitelinas. E eles foram até pro Fantástico, porque foi uma coisa assim inusitada, né? E era muito interessante, porque eles iam combinar, sendo tudo vestidinho igual, era uma coisa assim, né? Mas eu tenho um casal de gêmeos e eu sou filha única. Então, uma coisa que eu sempre dizia, assim, que era maravilhoso, que eles não eram gêmeos nem na barriga. Que eles não eram únicos nem na barriga. Que para mim isso era muito importante, porque eu na minha época que eu nasci, ser filha única era uma coisa muito esquisita. Porque todos os meus colegas de aula tinham 2, 3, 4 irmãos. E quando tu falava que tu era filha única, era uma coisa assim, tu é filha única, tu não tem irmãos. E aí, ter gêmeos, para mim, era assim, era fantástico, né? Porque eles não eram filhos únicos. E eu nunca vesti igual, eles têm nome completamente diferentes, por ser da Serra, eles têm um nome italiano, né? É o Carlo e a Paola. As meninas viveram a minha gravidez lá no CEP, né? E eles são, assim, totalmente diferentes em tudo que a gente possa imaginar. E aqui, como a cidade é muito pequena, se tu vai para a escola, eles têm que ficar na mesma turma de sala de aula, porque não tem duas primeiras séries, não tem 2 segundas séries, eles tinham que ficar juntos, né? Então, não tinha colocar em 2 escolas, tu vai colocar numa escola, né? Aí eles ficaram juntos até o 9º ano. No 9º ano, ela disse assim, eu quero ir para Caxias. Eu disse, tá, mas tu vai fazer o quê? Tu vai aonde? Eu quero ir no CETEC. O CETEC é uma escola de ensino médio que tem na Universidade de Caxias do Sul. Tem que fazer seleção. E aí, gurias, é isso que eu falo, assim, acho que daí conta muito as questões do narcisismo dos pais, sabe? Porque quando tu vai educando teu filho, tu sonha, tu começa a fazer sonhos também. E aí tu imagina, claro, eu vou fazer a formatura do ensino médio na escola que eu estudei, né? Imagina, filhos gêmeos,
né? Começa a contar o teu narcisismo. E daí, assim, começou a quebrar o meu ideal, né? Tipo, mas aí tu não vai se formar com o Carlos, né? Tu começa a te dar conta que tem as tuas coisas envolvidas. Aí ela disse, tá, mas e eu com ele? Né? Eu vou fazer o que eu quero. Ah, mas aí me virei para ele, então, Carlos, tu também quer fazer a seleção do CETEC? Eu não. Eu quero ficar nas irmãs. Mas, meu Deus, e agora, né? Como que vai ser isso? Um num lado e o outro no outro, né? Então, assim, eu acho que a gente tem que se dar conta que muita coisa, na verdade, somos nós. Eu acho que a gente tem que se dar conta que eles lidam muito bem. Quem não lida somos nós. A gente tem que se dar conta que eles se viram lá na escola, eles dão um jeito, eles escolhem os seus amigos, eles fazem as diferenças, né? Então, é nós que temos que dar conta dessas idealizações que a gente vai fazendo por ter filhos gêmeos, né? Então, ela foi fazer a seleção, ela passou, ela foi para Caxias, ele ficou aqui, eles se arranjaram, e hoje, na verdade, eles têm os momentos deles dois, e eles se resolvem, né? Então, acho que isso é só um questionamento que eu trago, assim, no sentido de que nós também temos que repensar as nossas coisas, enquanto pais de gêmeos, que também vamos, à medida que a gente também ganha toda aquela atenção enquanto está grávida, de dois, né? São dois, né? A gente também vai se imbuindo de um lugar diferente. E abrir mão desse lugar também é um papel, é diferente. A gente tem que abrir mão desse lugar de mãe de dois, né? Obrigada, Rita, pela tua colaboração. Não são só eles, somos nós também. Né? Alguém mais quer fazer alguma pergunta? Eu vou só fazer mais um comentário. Eu acho que, assim, as apresentações de vocês, os comentários, né, o que eu estava lendo no chat, agora o comentário da Rita, para mim, só reforçam o que eu disse no início e que, né, comentei, assim, já tinha conversado algumas vezes com a Elisa, do quanto a gente precisa realmente, acho que elas são pioneiras nisso, né, abrir esse espaço para falar sobre essas relações gemelares, que antes eram mais raras, né, e aí, sim, com a questão com o advento, vamos dizer assim, das tecnologias de reprodução assistida, também começaram a ficar mais comuns e vão trazendo uma série de questões que a gente pode pensar. Inclusive, como a Elisa citou, a questão da prematuridade, né? Que eu acho que é outro ponto importante. Claro, tem muito estudo sobre prematuridade, acho que até tem muito mais sobre prematuridade do que sobre gêmeos. Mas, enfim, acho que daria para a gente... Com certeza temos aí assunto para ficar muitos e muitos encontros, né? Pensando sobre essas particularidades, o narcisismo dos pais, a questão da dupla versus o indivíduo, né? O complexo fraterno que vocês abordaram. Fiquei me perguntando se o complexo fraterno é tão diferente em outros irmãos, né? Quais são exatamente as particularidades do complexo fraterno entre gêmeos e entre irmãos? Eu tenho um de 6 e uma de 16, e quando eles se aliam, sai da frente, né? Eles também formam uma entidade que eu não sei de onde surge, às vezes, assim, parece que vem de outro planeta. Então, claro que não é a mesma coisa, mas eu acho que merece também um estudo, né? Fala, Rita. Tá aí. O trabalho sobre o duplo. Compartilha com a gente, é verdade, da época do CEP, né? Queremos ler. Bom, vou parar de falar. Eu acho que nós vamos encaminhando, né, Bruna, para fazer um fechamento. Então, encaminhando para o final. Agradecer a participação da Sara, da Elisa, da Vanessa, da Thaís. Acho que a Thaís já saiu, né? Mas a Thaís falou uma frase que eu cheguei a notar, que ela falou que o objetivo do Me Too é ensinar os pais. Foi a Thaís ou foi a Elisa? Não lembro agora. E pelo que eu
consegui acompanhar hoje, pelo que a gente conseguiu acompanhar hoje, vocês estão fazendo isso brilhantemente. Estamos saindo todos daqui hoje gratos por ter aprendido muito sobre gemelaridade. Eu sou mãe de filha única, mas aprendi muito hoje também sobre maternidade, sobre, enfim, educação, né? De uma forma geral. Obrigada mais uma vez. Quero convidar vocês, então, para o nosso evento na semana que vem, das nossas quintas psicanalíticas, Pensar as Transsexualidades, com a Eva Rotenberg e o Francisco Martim Castilho. É isso, Renato? Na próxima quinta-feira também. Acho que é isso. Muito obrigada. Boa noite. Obrigada. Boa noite. Esse material fica gravado, depois a gente passa para vocês também, se vocês quiserem, né, disponibilizar no site, vai para a nossa página, vai para o Instagram também. E, bom, voltamos a conversar, acho que temos muito assunto aí, e a Rita Bareta já está convidada para o próximo para falar para a gente, tá? Obrigada, gurias. Boa noite. Muito obrigada a todo mundo que ficou aqui até agora com a gente. Boa noite. Obrigada. Boa noite.